Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o release de resultados do segundo trimestre de 2020 da VEG, ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa eu lembrar vocês de algo muito importante. Lembra de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, isso é muito importante para a gente, ok? E lembre de nos seguir nas nossas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais, basta digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3. Nós estamos presentes no Instagram, lá eu posto conteúdo todos os dias. Também estamos presentes no YouTube e também estamos presentes no Spotify e nas plataformas de podcast, outras plataformas de podcast, ok? Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu costumo direcionar os meus vídeos para quem está começando a investir na Bolsa, aqui eu vou deixar algo muito importante para vocês, que é como é que eu faço propriamente para eu encontrar os resultados das empresas. Então, se você está começando a investir e não sabe muito bem como acompanhar os resultados das empresas, eu tenho dois recadinhos que é muito importante. Primeiro, para você analisar os resultados de uma empresa, você tem que conhecer um pouco de contabilidade, pelo menos as noções básicas de contabilidade, ok? E segundo, é importante que você ou se cadastre no mailing da empresa, que eu vou falar sobre isso, ou que você saiba como encontrar esses resultados das empresas. Então, cadastrar-se no mailing das empresas nada mais é do que você entrar no site, né, de relações com os investidores, como eu vou mostrar para vocês, e depois que você entra no site no site da empresa e vai na aba Relações com os Investidores, lá você tem o mailing. E o mailing nada mais é que você vai entrar para a lista de e-mails da empresa e todos os fatos relevantes que a empresa divulgar, balanço, análise de resultados ou qualquer coisa ligado à empresa e que a empresa julgue relevante segundo os critérios que as empresas devem seguir, elas vão divulgar isso no seu site, ok? E aí, depois que você está cadastrado, né, no mailing da empresa, toda vez que ela tiver algo de relevante para poder divulgar para os seus acionistas, você vai receber esses dados. Mas caso você não queira fazer isso, ou você faz isso, mas está com muita pressa, quer encontrar isso, você pode ir no Google, né, o nosso pai Google, e você vai digitar no Google o nome da empresa ou o ticker da empresa, nesse caso aqui eu vou digitar VEG RI, né, Relações com os Investidores, e aí eu vou abrir o site da VEG. Quando eu abrir o site da VEG, cada site de cada empresa é diferente, mas geralmente nós temos diversas abas. E aí você vai procurar por informações financeiras, ok? Depois que você encontrou essa aba Informações Financeiras, você vai procurar a central de resultados, ou seja, os resultados daquela empresa. Você vai clicar nesse botão Central de Resultados e vai aparecer para você diversas informações. Como cada site é diferente, aqui eu vou falar sobre a VEG. E aí você vai ter diversas coisas. Você tem teleconferência, você tem apresentação de resultados e aí você tem release de resultados. O que é o tal do release? É uma prévia operacional. É uma prévia da operação naquele trimestre. E aí, como eu quero encontrar o do segundo trimestre, eu vou clicar, né, no PDFzinho que aparece aqui no site da VEG segundo trimestre, vou baixar este arquivo e vou abrir esse arquivo. E aí nós chegamos propriamente ao que eu quero analisar com vocês, que é a prévia operacional. Aqui nós vamos falar sobre o segundo trimestre de 2020 da VEG, ok? E aí é bom que a gente lembre o seguinte, o ano tem 12 meses e nós dividimos esses 12 meses em 3 vezes, o que dá 4 partes, né? Então nós teremos o primeiro trimestre o primeiro trimestre do ano com 3 meses, o segundo, o terceiro e o quarto o terceiro e o quarto trimestre. E aí as empresas elas divulgam a cada trimestre, a cada 3 meses, a sua prévia operacional. E aí nós chegamos ao segundo trimestre de 2020 da VEG. E aí vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Eu vou procurar ir sublinhando para vocês, né, porque aqui, como eu tive um problema em gravar o vídeo, enfim, tive problemas, essa é a resolução. Então eu vou tentar gravar a minha tela aqui para vocês e aí depois eu vou tentar juntar tudo isso para colocar em vídeo para vocês. Primeiro, receita operacional líquida da empresa. O que é a receita operacional líquida da empresa? Tentando explicar de um jeito muito simples. Receita operacional líquida da empresa ela é dada da seguinte forma: eu vou tirar a receita operacional bruta da empresa, ou seja, tudo aquilo que a empresa recebeu da venda dos seus produtos, ok? Eu vou tirar a receita operacional bruta menos as deduções. Deduções são os descontos que a empresa costuma pagar, o custo de matéria-prima, e aí assim eu chego à receita operacional líquida da empresa.
E aí eu vou analisar aqui com vocês, para tentar ser um pouco breve, eu vou analisar o segundo trimestre de 2020 contra o segundo TRI de 2019, então primeiro, segundo TRI de 2020, segundo TRI de 2019, e se houve, né, qual a diferença entre cada trimestre. Então, receita operacional líquida da VEG, segundo TRI de 2020, 4 bilhões e 63 milhões de reais contra 3 bilhões e 286 milhões de reais. Isso dá uma diferença percentual de 23,7%, ok? Depois nós temos primeiros 6 meses de 2020, primeiros 6 meses de 2019. Nós temos 6 meses de 2020, 7 bilhões 788 milhões contra 6 bi 218 milhões de 2019, uma diferença percentual de 25%, ok? E aí, se você está começando a analisar o release de resultado das empresas, você deve estar se perguntando o seguinte: por que é que as empresas divulgam geralmente trimestre contra trimestre? Ou seja, segundo TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019. Muito simples, porque existe sazonalidade de resultados. E o que é sazonalidade de resultados, Gleison? Basicamente é o seguinte: imagine que você é dono de uma empresa que vende passagens aéreas. Naturalmente você sabe que existe uma sazonalidade, não é todo ano, você não vende, você não tem o mesmo resultado operacional todos os meses. Ou seja, de repente nos primeiros 3 meses do ano você vai ter um volume maior porque as pessoas vão estar de férias, viajando, e de repente de abril até agosto você vai ter um número de vendas menor. Então as empresas divulgam geralmente trimestre contra trimestre, ok? Então vejamos o seguinte: a receita operacional líquida da VEG ela é dada entre mercado interno e mercado externo. E por que é dessa forma? Porque a empresa ela tem uma diversificação de vendas aqui no Brasil e também fora do Brasil, o que é muito bom para a empresa, né? Ela tem uma exposição ao real, que é a nossa moeda, mas ela também tem uma exposição ao dólar, que é a moeda estrangeira. E aí vejamos a receita operacional líquida da empresa no mercado interno e externo. Primeiro, mercado interno. Segundo TRI, de 2020, 1 bi 604 milhões contra 2019, 1 bi 289 milhões. Então, uma diferença positiva de 24%. 6 meses de 2020 contra 6 meses de 2019. 3 bi 296 contra 2 bi 541 milhões de reais. Uma diferença positiva de 29%. Ok? Agora, mercado externo. E aqui, mercado externo é a receita operacional líquida da empresa convertida para real. Segundo TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019. 2 bi 459 milhões contra 1 bi 996 milhões, ok? Agora primeiros 6 meses de 2020 contra primeiros 6 meses de 2019. 4 bi 481 milhões contra 3 bi 677 milhões de reais. Uma diferença positiva de 21,9%. E trimestre contra trimestre, uma diferença positiva, né, um resultado positivo de 23%. Agora nós temos o mercado externo em dólar, certo? E por que a empresa apresenta o mercado externo em real e mercado externo em dólar? Porque primeiro existe uma diferença, né, no nosso câmbio. Nós temos o real e nós temos o dólar. E a cotação do dólar, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é de R$ 5,16, ok? Então eles trazem para a gente aqui quanto a empresa lucrou em real e quanto ela lucrou em dólar. E aí a gente percebe o seguinte: segundo TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019. 457 mil dólares contra 509 mil dólares. E aí a gente percebe uma queda de menos 10%. Depois nós temos ou seja, segundo TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019, uma queda de 10%. Né? Primeiros 6 meses de 2020, primeiros 6 meses de 2019. 908 milhões contra 954 milhões, uma queda de 4,8%. Aqui nós temos que isso impacta na VEG, mas impacta positivamente por quê? Justamente pela questão do câmbio, certo? Então se nós fizermos uma conversão do câmbio do dólar para real, a gente vai perceber que aqui nessa análise o mercado externo em real a gente vai ver que nós tivemos uma valorização, porque o dólar se valorizou e a VEG está vendendo em dólar também os seus produtos. E aí nós chegamos aqui ao lucro líquido da empresa e o EBITDA. Antes de falar do lucro líquido, eu vou falar do EBITDA aqui, ok? Primeiro TRI de 2020 segundo
TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019. 732 milhões contra 537 milhões, um aumento percentual de 36%. Primeiros 6 meses de 2020 contra primeiros 6 meses de 2019, 1 bi 351 contra 999 milhões de reais, um aumento positivo de 35%, ok? E aí você deve estar se perguntando, Gleison, o que é EBITDA, que eu nunca vi essa palavra na minha vida. EBITDA é uma sigla em inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ok? Aqui no Brasil nós conhecemos essa sigla como LAGIDA. É lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é a receita operacional da empresa, beleza? E aí nós temos o seguinte... segundo trimestre, e aí nós já vimos aqui, né, que o EBITDA da empresa foi positivo em todas as suas linhas. E aí nós chegamos à margem EBITDA. Qual a diferença de EBITDA para margem EBITDA? Margem EBITDA ela é percentual, ou seja, é um percentual de tudo aquilo que a empresa recebeu. Então, quando nós fazemos em contabilidade, quando nós estamos analisando o resultado de uma empresa ou analisando um ADRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, nós temos primeiro a receita bruta da empresa, e da receita operacional bruta a gente vem deduzindo todos os valores que a empresa tem que pagar. Ela tem que pagar pessoal, ela tem que pagar matéria-prima, ela tem que pagar aluguéis que ela tem que fazer. E aí, quando ela vai fazendo seus pagamentos e aí ela chega no seu EBITDA, nós temos uma porcentagem daquilo, ou seja, da receita bruta em porcentagem quanto sobrou de EBITDA da empresa. Ok? Então, quando nós estamos tratando de margens, nós estamos falando de porcentagens. A gente quer saber em porcentagem quanto sobra para a empresa, beleza? E a margem EBITDA da empresa no segundo TRI de 2020 foi de 18%, contra 2019, que foi 16,3%. E aí os primeiros 6 meses de 2020 contra primeiros 6 meses de 2019, 17,4% contra 16,1%. E aí nós chegamos no lucro líquido, né? Quando a empresa já fez tudo, já pagou tudo que ela tinha que pagar, ou seja, já fez pagamento de as suas matérias-primas, descontos que ela deu para os seus clientes, pagou despesas gerais e administrativas, ou seja, quando ela já pagou tudo, já pagou seus impostos, o que sobra no final é o que mais interessa para a gente, que é o lucro líquido da empresa. Por que isso nos interessa? Porque o lucro líquido é aquilo que pode ser distribuído para os acionistas, ok? E aí o lucro líquido da empresa. Segundo TRI de 2020, 514 milhões, segundo TRI de 2019, 389 milhões de reais. Primeiros 6 meses de 2020 contra primeiros 6 meses de 2019, 954 milhões contra 695 milhões. Uma diferença positiva de 37 milhões. E trimestre contra trimestre, o que nós temos é uma diferença positiva de 32%. E aí nós chegamos à margem líquida. Margem líquida da mesma forma como a margem EBITDA, né? Nós pegamos da receita bruta que a empresa recebe e a gente vem fazendo todos os descontos. Quando nós chegamos no lucro líquido, a gente tem a margem líquida. A margem líquida no segundo TRI de 2020 foi de 12,7%, contra 11,8% do segundo TRI de 2019. Primeiros 6 meses de 2020, 12,3% contra 11,2%. Ok? E aí, depois que nós fizemos tudo isso, nós encontramos o lucro líquido da empresa. O que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar o lucro por ação. E como é que é dado o lucro por ação? Ou seja, a sigla LPA da análise fundamentalista. Como é que eu acho o LPA de uma empresa? Eu pego o lucro líquido da empresa e divido pelo número total de ações que a empresa tem. Ou seja, se a empresa recebe R$100 e ela tem 100 ações, se eu dividir 100 para 100, eu vou ter R$1 por ação, certo? Então aqui o LPA da empresa no segundo TRI de 2020 foi de 24 centavos contra 18 centavos no segundo TRI de 2019. E 6 meses de 2020 contra 6 meses de 2019, eu tenho 45 centavos no 6 meses de 2020 contra 33 centavos 6 meses de 2019, primeiros 6 meses de 2019, ok? O release de resultados, naturalmente, aqui eles vão destrinchar, né, cada resultado que foi apresentado aqui, mas para que o vídeo não fique muito grande, eu vou ficando por aqui, beleza? Gostaria de agradecer a você que viu o vídeo até aqui, e se você assistiu esse vídeo, gostou do conteúdo, lembre de nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. Isso é muito importante para nós, ok? Lembrando que nós estamos presentes
presentes no Instagram, no YouTube e no Spotify, beleza? No Instagram eu estou postando todos os dias conteúdos de qualidade voltado para a área de investimentos. No YouTube também eu procuro, né? No meio da semana ali quando eu posso lançar vídeos. E no Spotify nós temos um quadro com podcast sobre fundos de investimento imobiliário, ok? Então pelo vídeo de hoje era isso, gostaria de agradecer a você e até mais. E aí nós podemos fazer... Caralho. Você pode consultar